Irmãos, boa tarde, graça e paz da parte de Deus. Bom, para quem não está muito familiarizado ainda com o meu rosto, como o pastor falou, eu sou o Lucas Mata, pai do Tiaguinho, esposo da Tami, e hoje a gente vai dar continuidade aos temas abordados na Constituição de Fé de Westminster. Em específico, a gente vai falar daquilo que chamamos de doutrina da providência. Então, irmãos, seria legal a gente começar conceituando o que seria providência. Quando a gente pensa na palavra providência, a gente às vezes recorre ao senso comum e pensa que providência está restringido, por exemplo, quando a gente está precisando de um recurso financeiro e miraculosamente alguém aparece, estende a mão e nos dá esse recurso. Ou às vezes a gente está na rua e por milímetros a gente não é atropelado por um carro. Às vezes a gente apela, restringe a providência divina a esses tipos de atos miraculosos. Mas na verdade as Escrituras, elas dão um conceito de providência muito amplo, muito maior do que aquilo que a gente está acostumado a ouvir em muitas igrejas ou de muitas pessoas. E a nossa Constituição de Fé, ela define ou expõe ou explica de maneira fiel à Escritura aquilo que se chama de providência divina. A gente pode ver ali nos parágrafos 1º, 2º e 3º do capítulo 5, essa amplitude que os teólogos do século XVII, participantes da Assembleia que gerou a Constituição de Fé, eles dizem acerca de providência. Então, vamos ao texto do parágrafo 1º. Eles dizem assim, por sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, por louvor da glória da sua soberania, poder, justiça, bondade e misericórdia, ele começa a agir fazendo o quê? Sustentando, dirigindo, dispondo, governando todas as suas criaturas, todas as ações dessas criaturas, desde a maior até a menor. Então, o que eles querem dizer por providência para nós? Providência significa que Deus se utiliza de todos os meios existentes para executar os seus desígnios santos e justos, os seus propósitos. E a providência de Deus está baseada em duas coisas aqui. Ele diz que está baseada na sua infalível presciência, ou seja, Deus conheceu todas as coisas antes que elas fossem formadas. Diz ainda que a sua providência está baseada no seu livre e imutável conselho, ou seja, Deus quis fazer. Ele conheceu, ele pré-conheceu porque assim ele determinou. Então, providência não se restringe somente a situações miraculosas da nossa vida. Ela diz respeito a Deus governando, a Deus guiando, limitando tudo, todos os atos em todo o tempo, desde o voo de um pardal até o cabelo das nossas cabeças que estão contados, as coisas mais complexas que acontecem nesse universo, a manutenção das leis físicas, químicas, a ordem social, também os milagres. Berkhoff fala que providência é o exercício continuado da energia divina pela qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que acontece no mundo e dirige todas as coisas ao seu fim determinado. Então, providência pressupõe preservação, cooperação de Deus e pressupõe governo. Deus, ele preserva o ser humano e ele também coopera agindo ativamente na sua natureza e ele também governa as suas ações. Ainda no capítulo 5, nos parágrafos 2 e 3, eles começam a ampliar o sentido de presciência e decreto de Deus, dizendo que todas as coisas partem de Deus. Nada do que existe, do que se fez ou que se fará é obra do acaso ou do destino. Na verdade, Deus pré-conheceu e Deus estabeleceu assim. Então ele diz assim no parágrafo 2º: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, repara que essas palavras sempre aparecem juntas, porque Deus aqui quis fazer assim, então ele pré-conheceu. Se você tem fé no teu coração, foi porque Deus quis que você tivesse fé no seu coração. Deus, ele te escolheu, então você teve fé. Ele não previu o futuro e disse, bom, eu vou escolher o Lucas ou o pastor Joel como pastor porque ele vai crer. Não. Ele colocou fé no seu coração, ele determinou e por isso você tem fé. Então é isso que eles querem dizer, que a presciência de Deus e o seu desígnio é a origem de todas as coisas.
e aquilo que acontece são causas secundárias. Então as nossas ações são as causas secundárias, mas Deus limita todas as nossas ações. Ele governa todas as nossas ações. Isso não é uma doutrina tirada do acaso. A gente vai recorrer aos textos bíblicos e ver o que a palavra de Deus fala acerca da providência de Deus. A gente vê que em Isaías 46, versículo 9 e 10, diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Neemias 9,6 diz o seguinte: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, e a terra, e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu o guarda com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Salmo 135, versículo 6 diz o seguinte: Tudo o que o Senhor quis, Ele fez, nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Mateus, capítulo 10, versículo 29 e 31. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Então a gente está entendendo que providência de Deus é o governo do Senhor sobre todas as coisas, e que nem o cabelo da nossa cabeça está fora do alcance da percepção de Deus. Então o Senhor está em toda parte, tudo parte dele, tudo é gerado dele. Então, partindo do pressuposto que a gente tem um conceito escriturístico acerca de previdência, que pressupõe o sustento de Deus na sua humanidade, sua cooperação e também o seu governo, a gente também tem conceitos que não são bíblicos, que a gente não reconhece como conceitos escriturísticos. Nesse meio tempo surgiu aquilo que os teólogos chamam de panteísmo, uma doutrina religiosa que a gente não crê que tem embasamento bíblico. O que o panteísmo diz acerca da natureza da providência de Deus? Diz que tudo é Deus, que Criador e criatura se misturam, que até as ações humanas são responsabilidades diretas de Deus. O homem, nessa visão, ele não tem uma liberdade moral, todos os seus atos são responsabilidade de Deus. Não é aquilo que a gente vê na Escritura. Temos também uma corrente chamada deísmo. Nós não acreditamos no deísmo. Enquanto o panteísmo diz que até esse móvel é parte de Deus, o deísmo diz o seguinte, que Deus ele criou o mundo, colocou a sua criação, estabeleceu leis fixas para que a sua criação não se autodestruísse, e Deus ele se afastou. Ele simplesmente cruzou os braços e deixou que o ser humano se virasse nessa terra. Ele não interfere em nada, ele só vai interferir quando alguma coisa der errado. Não é isso que a gente crê, não é isso que a Bíblia diz acerca da providência de Deus. Tudo parte de Deus. Até aquilo que a gente pensa que são planos B na nossa vida, aquilo que a gente pensa que são ações contingenciais na nossa vida, o Senhor está governando, dirigindo, limitando para o cumprimento dos seus decretos. Quais são os tipos de providência, então? A teologia diz que temos 3 tipos de providência, pelo menos. Seria uma providência geral, onde Deus ele estabelece governo sobre todo o universo, cuida de todo o universo. Nós temos também uma providência que é chamada de providência especial, que é o cuidado de Deus com cada parte do universo. E temos uma providência também que não é muito conhecida, mas que alguns teólogos dizem ser a providência muito especial, que é o cuidado de Deus com os seus filhos, com a sua igreja. Então o governo de Deus está na ordem social, ele se abrange na ordem natural e também na ordem sobrenatural. Olha o que o Salmo 103, versículo 19 diz: O Senhor, ele tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Mateus 6, 26 e 30 é uma passagem muito conhecida. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pouca fé? Então fala aqui de um cuidado que Deus tem sobre as aves, sobre o ser humano,
que Deus ele provê o alimento, que Deus ele provê tudo, que nada escapa do seu controle. Antes de partir para o parágrafo 4, que eu vejo que é a parte mais complicada aí da doutrina da providência, chega a falar um pouco até da queda dos homens, dos anjos, eu queria colocar isso dentro de alguns aspectos importantes que eu identifiquei, e também são as aplicações, está tudo junto aqui no mesmo conjunto. Vão surgir nesse meio tempo alguns questionamentos humanos acerca do caráter de Deus. Quando a gente lê o parágrafo 4, alguns questionamentos comuns surgem à nossa mente. Diz assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua presciência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não é por uma mera permissão, mas é por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente, Deus os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não do Criador, que, sendo santíssimo, justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Irmãos, lendo esse texto, a gente vê que a queda dos homens e dos anjos foi uma ação providencial de Deus. E aí a gente começa a se questionar, mas se Deus, com sua presciência, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia da queda do homem, e sabia da queda dos anjos, sabia que todos pecariam. Se Deus ele sabia e assim também o estabeleceu, então Deus é o autor do pecado? Qual é o caráter de Deus? Deus é uma mistura de Deus bom e Deus mau, como os maniqueístas pensam? E até que ponto Deus ele age em nossas ações? Quando o homem pratica um ato que destrói vidas, que destrói a natureza, Deus está ali? E quando a gente pratica um ato bom, Deus usa o nosso ato bom para estabelecer o seu decreto? São esses questionamentos que surgem e os teólogos têm trabalhado muito para responder biblicamente esses questionamentos. Eu vou tentar responder essas perguntas com algumas aplicações que eu fiz, também dando ênfase a alguns aspectos interessantes que a gente tem que colocar no nosso coração e na nossa mente, para que a gente tenha um conhecimento escriturístico acerca do caráter de Deus. Então, o primeiro ponto, irmãos, é que Deus ele não é autor do pecado. Apesar de Deus ter permitido o homem pecar, os anjos caírem, não foi Deus que pintou o pecado e assinou: eu sou o autor do pecado. Senão ele seria um Deus mau, ele teria no seu caráter uma certa malignidade. Mas então Deus ele simplesmente colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal lá e cruzou seus braços? Não, os teólogos da confissão de fé, eles se esforçaram para dizer que foi uma permissão, mas não foi qualquer permissão. Foi uma permissão guiada, limitada. Deus está garantindo a liberdade humana, sem tornar o homem um ser autômato, ou seja, sem liberdade de escolha, mas ele também não manipulou o homem. E também não tornou o homem independente dele. Então as nossas decisões, entenda, Deus ele garante o seu livre-arbítrio, está garantindo até hoje, mas ele está limitando e governando todas as ações humanas. E foi isso que aconteceu. Deus sabia que os anjos cairiam, mas ele guiou toda a ação, ele traçou o seu plano antes que tudo acontecesse. Bom, a gente às vezes encontra uma limitação para entender isso. O que nos resta, irmãos, é reconhecer que Deus é soberano, que Ele faz o que Ele quiser com a sua criação. Ele é dono da sua criação. Infelizmente, com a nossa visão pecaminosa e caída que a gente tem de Deus, a gente se perdeu um pouquinho na história e tem dificuldade para admitir a soberania do nosso Senhor. Mas Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz o seguinte: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem, porém reto, mas eles buscaram muita astúcia. Os autores da confissão, eles reiteram o que está escrito em Eclesiastes 7, 29. Deus fez o homem, permitiu que ele tivesse acesso ao pecado, limitando os seus atos, mas ele não foi o autor do pecado. O pecado surge tão somente da natureza da sua criatura, do coração do homem. É difícil de entender isso, é complexo de entender isso. A gente poderia dizer que Deus é o autor do pecado e pronto, resolveria um problema lógico.
Mas também poderia dizer que Deus ele simplesmente se ausentou e deixou o homem pecar à deriva. Não, Deus ele não se mistura, ele não é a sua criatura, mas ele também não é ausente da criatura. Ele está na criatura, ele regula a criatura, tudo para a glória da sua sabedoria, para a glória da sua justiça e para o cumprimento dos seus decretos. Paulo, no Areópago, ele diz o seguinte, lá em Atos 17, 25 e 28, Deus nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida a todos e dá também a respiração e todas as coisas, porque nele vivemos, nos movemos nele, existimos nele, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Deus está em tudo, Ele atua ativamente em todas as coisas, não tem como fugir de Deus. É como o salmista diz, se eu descer aos mais profundos abismos, ali o Senhor está. Se eu subir na maior altitude, ali o Senhor está, não tem como fugir de Deus. Deus reina, supremo, e essa é a visão que a gente tem nas Escrituras acerca de Deus. O segundo ponto é que nada foge do controle do Senhor. Ele sabia da queda, como a gente já falou, então nada fugiu do controle dele, todos os detalhes estavam previstos para a sua glória. Isaías 46, 10 diz assim, ó, desde o princípio anunciei o futuro e desde a antiguidade aquilo que ainda não aconteceu. Meu propósito será realizado e certamente farei tudo o que me apraz. Daniel capítulo 4, 35 diz que todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo, por que ages assim? Então Deus é soberano e Ele age como lhe apraz. Terceiro ponto é que a partir do terceiro ponto a gente começa a ter um conforto da parte de Deus. No parágrafo 5º começa a se falar do cuidado do Senhor com as suas criaturas. Então Deus utiliza situações adversas, até situações adversas para o bem daqueles que temem a Ele. É o que Romanos capítulo 8, 28 vem dizendo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, irmãos, Deus ele determinou todas as coisas, Ele regula todas as coisas, Ele governa todas as coisas, mas às vezes a gente pensa que mesmo assim o mundo está como uma locomotiva desgovernada, tantas catástrofes, tantas mortes, sua igreja perseguida em diversos países e pessoas sofrendo e tudo mais, mas a gente tem o seguinte contentamento, a gente tem que saber que Ele sabe o que Ele está fazendo e que o que acontece é a melhor alternativa no final das contas, porque Ele entende da logística do mundo. Foi o que Ele disse para Jó, Jó, aonde você estava quando eu formei o mundo? Eu entendo da logística do mundo, eu sei o que eu estou fazendo, então se acalma. Ele disse para Jó, baixa a bola, não me questiona porque eu sei o que eu estou fazendo. Então a gente tem que encontrar conforto, porque apesar das circunstâncias e do caos que a gente vê no mundo, o Senhor Ele reina supremo, nós não podemos esquecer disso. O quarto ponto, Deus é justo e Ele condena o pecado. Ele guarda a sua igreja e Ele condena o pecado. Ninguém vai passar impune diante de Deus. Ele não tem o culpado por inocente. Então tudo aquilo que o homem plantar, certamente Ele ceifará. Então Deus ele não permite a impunidade no mundo. Quinto ponto, Deus ele proveu salvação por sua graça. Ele nos escolheu, irmãos. Ele estabeleceu que a graça seria abundante sobre a nossa vida e Ele nos escolheu. A sua providência nos alcança nesse ponto, escolhendo por sua graça. É o que diz Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas são gratuitamente justificados por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a doutrina da providência de Deus também dá resposta ao pecado do homem. Ele elegeu por sua graça, Ele salvou por sua graça. E por fim, o sexto e último ponto, diz que Deus elegeu a sua igreja e cuida especialmente dela em todas as circunstâncias. Nós temos que ter fé, irmãos, que o mundo ele não está desgovernado, que a tua vida ela não é um resultado do acaso.
que nada é por sorte. A tua vida não é obra do destino, que Ele te escolheu como igreja, Ele te elegeu como igreja, Ele vai cuidar de você, não importa as circunstâncias. Em Timóteo, Paulo está dizendo, 1 Timóteo 4,10, Paulo diz: porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, não é um Deus qualquer, é um Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens e principalmente dos fiéis. Então, na providência de Deus, Ele cuida especialmente da sua igreja. Nós não estamos abandonados e nem à deriva do mundo. Há um Deus que reina, governa, dirige todas as ações para um fim determinado, que é a sua glória. E um dia nós teremos, hoje ainda como tateando, mas um dia nós teremos uma percepção ampla do nosso Senhor. Amém?